Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as economias não petrolíferas do Oriente Médio. Afinal, economias não petrolíferas não é só de petróleo que o mundo aí do Oriente Médio acaba vivendo. Então, aqueles países que não estão nessa faixa do chamado Golfo Pérsico, eles acabam tendo outras formas aí para diversificar o seu sustento. A sua organização econômica ele não é pautado nessa commodity, nessa forma de organização aí que nós temos, que é o petróleo. Portanto, alguns países ali necessitam de outras organizações, como é o caso da agropecuária, do setor aí da produção industrial e até mesmo do setor terciário, que é a tecnologia. Dessa maneira, então, nós precisamos só organizar como é que funcionam esses sistemas. Lembrando, o sistema primário, o sistema da produção da matéria-prima, o setor secundário, o setor da transformação da matéria-prima e, por fim, o setor terciário, o setor do comércio e dos serviços, aqueles produtos do qual são impalpáveis. Dessa maneira, então, nós temos aí as formas com o qual acaba se desenvolvendo. Precisamos entender que países como a Turquia, como o Israel, como por exemplo a Síria, acabam não tendo essas características. Israel, inclusive, uma das principais organizações aqui, nações que acabam tendo a tecnologia como principal organização. Por isso que é importante a gente tratar aqui também desse país. Enfim, dessa maneira, as indústrias altamente modernas e produtivas nessa região acabam aí sendo o principal foco de importância de Israel. Até porque é considerado como um país ali, um dos principais países onde não temos a questão do petróleo. Dessa maneira, como é que sobrevive Israel? Primeiro que o incentivo à produtividade ali da transformação da matéria-prima de Israel acaba sendo muito importante. Com essas modernas e produtivas fábricas na região, acaba abastecendo todo o mercado interno e, consequentemente, também o mercado da região. E sem contar que é um dos principais parceiros comerciais do Oriente Médio com os Estados Unidos. Então, essa situação, essa produção aí de Israel passa a ser bastante interessante. Além da parte aí da indústria, do setor terciário, também a parte dos serviços de Israel, existe também uma agropecuária existente na região, moderna e diversificada. Na região aí de Israel, então, existem áreas de produção de determinados cultivos, principalmente cultivos de cereais ou de culturas mediterrâneas. Nessa área, então, acaba tendo uma utilização de bastante maquinário, de insumos agrícolas, de produtividade no sentido aí de melhoria de sementes geneticamente transformadas ou mesmo até seleção aí de sementes para esse tipo de produção. Assim, a agropecuária da região passa a ser muito importante também. Então, se a gente levar em consideração, Israel tem aí a parte da indústria e também da agropecuária, mas como a gente viu, não é somente isso que acaba funcionando. O turismo é bastante forte e diversificado nessa região. O turismo então tem principalmente com a peregrinação do povo sendo levado aí para a região do Muro das Lamentações em Jerusalém, importante, como também para outras áreas ali de organização judaica. Assim, as suas praias também vão ser muito bem utilizadas para fins de turismo, para a organização aí da economia pautado nesse serviço. Enfim, levando em consideração essas situações, então do setor primário, secundário e terciário de Israel, nós temos também outros países que dependem dessas situações. Por exemplo, a região da Turquia. A região da Turquia, com região de florestas, bastante importante ali, vai ter áreas onde vamos ter formação de culturas ali não irrigadas, ou seja, culturas que não precisam de uma irrigação constante, a produção de cereais principalmente. Então, essa área acaba tendo uma produtividade primária muito forte, além também do turismo que é forte aí na Turquia, principalmente a região da Capadócia, que recebe muitos turistas devido à sua característica de formação das cidades esculpidas na rocha e também a própria capital, Istambul, que fica justamente aqui na troca de continente entre a região
do continente asiático e da parte europeia da Turquia. Enfim, essa organização, principalmente aí de economia pautada no turismo, acaba sendo muito importante na Turquia. Mas a agricultura irrigada em todo o território aí do Oriente Médio também é importante. Aqui na margem dos rios Tigre e Eufrates acaba tendo aí a utilização desses rios para a produtividade agrícola. A região da Jordânia, que também utiliza bastante o Rio Jordão para a sua irrigação. E dessa maneira, então, outras áreas acabam sendo importantes ali para a produtividade de policultura frutífera também nessas áreas. Assim como essas áreas de agricultura irrigada, vai ter aí em grande parte das regiões agricultura e criação extensiva. A agricultura extensiva em áreas bastante largas, com uma cultura aí bastante intensa. E também a criação de animais, aí em largos espaços, comendo pasto, espalhados, vivendo aí mais ou menos na sua natureza. Dessa maneira, então, nós temos a organização aqui da estrutura agropecuária. Nós temos também a pecuária nômade, em grande parte das regiões, principalmente próximo de área de desertos, acaba sendo utilizada aí a criação dos animais através aí de áreas do deserto. Então, você vai ver aquelas caravanas de camelos indo para um lado, para o outro, em busca aí de melhores condições para poder sustentar o seu próprio rebanho. Dessa maneira, então, em algumas áreas, a agropecuária, bastante moderna e diversificada, acaba sendo aí a principal organização. Claro que ainda existem outras áreas onde nós temos aí uma agricultura mais voltada ao ponto tradicional, a agricultura aí de maneira mais nomadista. Enfim, a parte da tecnologia, ela é um ponto à parte que eu fiz questão de deixar para o fim para que a gente possa entender. Como existe aí uma organização não petrolífera na região de Israel, uma organização onde não teve muito problema relacionado ao fator de necessidade do petróleo, Israel então passa a ser um polo de desenvolvimento tecnológico, principalmente voltado a armamentos, a estruturas aí de transmissão de rádio, de TV, satélites e várias outras formas aí de trabalho pautados na criação de comunicação. Então, nessas áreas acabam tendo muitos estudos, muitos desenvolvimentos pautados na indústria, na economia, pautado aí na produtividade tecnológica. Assim, Israel ela é não somente um país não petrolífero, mas também ela é um país com uma agropecuária bem desenvolvida, uma indústria fortemente organizada e um setor de tecnologia que acaba exportando aí técnicas para o mundo inteiro. Vale lembrar que o turismo em outras regiões aí do Oriente Médio também acabam sendo importantes, como é o caso da peregrinação para Meca aí na Arábia Saudita. Então, os sauditas acabam recebendo muitos turistas aí também o ano todo e o tempo inteiro para aí conhecer a cidade sagrada do islamismo. Enfim, nós vimos um pouquinho a respeito das economias não petrolíferas aí do Oriente Médio. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!